O nosso tema parece bem negativo, né? O ensino secular militando contra a graça de Deus. E realmente ele é. Eu queria ler aqui 2 versículos de Romanos, capítulo 5, versículos 20 e 21, onde nós lemos: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse trecho aqui de Romanos, capítulo 5, fala de ofensas. Ofensas que afloram, que transparecem, que se tornam evidentes exatamente pelo conhecimento da lei de Deus, da lei perfeita de Deus. Esse comparativo faz com que alguma coisa toque nos corações, mentes dos cristãos e vejam que há algo errado, né? E barreiras que são colocadas, que militam contra o proclamar da graça. E, consequentemente, que devem nos fazer repensar algumas situações que nós vivenciamos, e eu queria focalizar nessas duas próximas mensagens que nós vamos ter agora, nesta manhã, esta agora e a próxima. Primeiramente, o aspecto negativo, o ensino secular que milita contra a graça de Deus, mas depois, no segundo momento, falar de escolas cristãs, veículos da graça de Deus. Primeiramente, nós vamos ter que ter uma percepção muito clara dos problemas, dos perigos, das situações que nós estamos confrontando. E eu queria iniciar compartilhando a questão de que existe um problema, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que não existe nenhum problema no sentido, na esfera educacional. Acham que são esferas que não se comunicam. Mas existe um problema e existem áreas específicas onde esses problemas são mais prementes. E para tentar constatar, aferir isso daí, eu fiz uma pesquisa entre professores cristãos de escolas confessionais e de outras escolas também. Realizei essa pesquisa alguns anos atrás, em 2 congressos educacionais. Um deles de menor porte, mas depois fiz as mesmas perguntas em um congresso de maior porte, que juntava educadores cristãos, para saber aonde apertava o calo, quais eram os problemas que eles como cristãos, como aqueles que haviam escolhido a profissão e abraçavam ela como por vocação, o chamado para serem professores e professoras, o que é que eles achavam da situação em algumas áreas específicas. Primeira coisa perguntada foi em que escola você ensina, apenas para aferir que tipo de escola existia ali naquele universo pesquisado, né? 70% eram professores e professoras de escolas cristãs que aplicavam os princípios da educação, que aplicavam os princípios da educação cristã, mas 18% eram de escolas nominalmente cristãs, que quase não diferiam das seculares. E 12% estavam no congresso, mas eles trabalhavam em escolas públicas ou escolas particulares que não professavam ser escolas cristãs. Então, esse é o universo aqui pesquisado. Uma segunda pergunta foi: você utiliza livros didáticos seculares em suas classes? E isso, obviamente, depende muito do nível, do ano, da série na ocasião em que eles estavam militando, porque a educação infantil, por vezes, utiliza material produzido na própria escola. E essa pergunta era pertinente, ainda que um pouco injusta, porque na ocasião em que a pesquisa foi feita, não existia muita alternativa. A resposta: 43% totalmente, 50% parcialmente e 7% provavelmente esses que estavam ensinando nas séries mais inferiores ou nos anos mais inferiores da educação infantil não utilizavam.
E aí a pergunta, já chegando ao ponto onde nós queríamos: qual o livro didático que lhe traz mais dificuldade? E essa resposta me surpreendeu, né? 24% disseram que a parte de leitura e literatura brasileira era aquela que trazia mais dificuldade. Eu esperava alguma coisa relacionada com a área de ciências ou algo assim, mas na minha própria experiência de pai, verificando os problemas que nós tínhamos no lar, na aferição daquilo que os filhos nossos estavam aprendendo, eu verifiquei que realmente essa parte de leitura e literatura é uma porta aberta, onde todos os conceitos filosóficos, éticos, é uma porta de entrada para tudo aquilo que é antagônico aos princípios da fé cristã. E há bastante pertinência nesse primeiro lugar aqui de leitura e literatura em 24%, seguido da parte de ciência, história do Brasil e por aí vai nas demais matérias. Qual a maior dificuldade que você encontra no livro didático secular? Foi a pergunta seguinte. E essas são respostas estimuladas, eram dadas 4 alternativas aqui, e as respostas foram as seguintes. Em primeiro lugar, uma cosmovisão distorcida, uma visão de mundo distorcida. Segundo, uma moralidade degradada. Terceiro, uma visão científica forçada. E quarto, uma visão política equivocada. Ou seja, a ausência de Deus e de sua providência existente nos materiais escolares era aquilo que incomodava mais os professores. Eles eram colocados para ensinar uma realidade irreal, ou uma parte da realidade colocada como sendo o todo da realidade, uma situação onde se fazia presente declaradamente, né, uma ausência assim explícita de Deus e de sua providência. Uma quinta pergunta, colocada também como curiosidade para saber o sentimento desses professores com relação à questão da evolução. Para você, o ensino contemporâneo da evolução representa um problema ou não representa? Eu me surpreendi que 13% responderam que não representava um problema, não achavam nenhum conflito com a Bíblia, ainda que 87%, a grande maioria, indicasse que representava um problema. E aí a sexta e última pergunta era a seguinte: como eu tenho que utilizar livros didáticos que não são cristãos, o que é que você faz? Eu faço o seguinte: 50% disse: procuro contrabalançar, mostro os pontos de conflito com a fé cristã. 35% reforço o ensino de uma cosmovisão cristã. 10% é aquela opção Pilatos, né? Lavo as minhas mãos, deixo que os alunos tirem suas próprias conclusões. E 5% joga a responsabilidade de volta para os pais e a igreja, para que reforcem as convicções cristãs dos alunos. Esses daqui já se renderam, né, à situação encontrada. Então, o que eu queria focalizar um pouco é nessa situação que nós encontramos como uma situação do campo educacional que milita contra os princípios eternos, os valores da graça de Deus existente nos livros didáticos brasileiros. O que é que estão ensinando para as crianças hoje? Como é que a forma de pensar não cristã chega às suas mentes? Você dá uma orientação na sua casa, no seu lar, a igreja dá uma outra orientação, mas nós sabemos que a maior parte do tempo ele é passado nas escolas. E como é que a instrução secular, ela consegue fazer com que uma formulação não cristã encontre guarida e floresça na mente das crianças? Quais as pressões que uma cultura sem Deus exerce na formação de mentes que estão em crescimento? E aí nós notamos que nós temos grandes problemas nessa área aí.
Os livros didáticos e paradidáticos no Brasil, eles são um problema primariamente ideológico, contribuem para a crise do nosso ensino. Nós temos uma cultura também que é impregnada pelo marxismo cultural e incentivada também pelo poder público. E essa cultura distorce realidades e termina encaminhando crianças e adolescentes a um rumo que vai incentivar, vai promover a dissolução moral, pessoal, familiar e social. Então, a amoralidade do ensino secular milita contra a graça de Deus, proclamando e promovendo comportamentos que são condenáveis pela palavra de Deus. Essa constatação e esse incômodo, ele não é só da comunidade cristã, da comunidade evangélica, mas ele tem sido alvo de diversos artigos, não é? Essa reportagem de capa da revista de Veja já é de alguns anos, né? A crise no ensino brasileiro, o ensino do Brasil é ótimo, escreve lá o rapazinho, e aí a reportagem fala os erros não só dele, as aferições internacionais do nosso ensino fundamental, elas são gritantes contra o Brasil tem ficado sempre nos últimos lugares, então há uma deficiência no próprio ensino, na parte de aproveitamento didático, e isso se dá por essa dissociação e confusão de ideias e ideologias que são colocadas dentro das salas de aula. Há um artigo que o Ali Kamel escreveu, isso nos idos de 2007. Então nós já vamos aqui para 9 anos, né, desse artigo. O que ensinam as nossas crianças? E ele diz assim: nossas crianças estão sendo enganadas, a cabeça delas vem sendo trabalhadas, o efeito disso será sentido em poucos anos. É isso que deseja o MEC? Se não for, algo precisa ser feito pelo Ministério, pelo Congresso, por alguém. Ele está desesperado, ele fez uma análise da coleção Nova História Crítica, 8ª série, livros distribuídos gratuitamente pelo MEC, na ocasião a 750 mil alunos da rede pública, e ele ficou perturbado com a carga de ideologização contida nesses livros. E ele dá aqui alguns exemplos dessa situação. Por exemplo, como é que a criança lá da 8ª série na ocasião estava aprendendo o que era um país marxista? Dizia assim: terras, minas, empresas pertencem à coletividade. As decisões econômicas são tomadas democraticamente pelo povo trabalhador visando o bem-estar social. Os produtores são os próprios consumidores. Por isso, tudo é feito com honestidade para agradar a toda a população. Não há mais ricos, as diferenças sociais são pequenas, amplas liberdades democráticas para os trabalhadores. Então, é uma visão totalmente distorcida da realidade que é colocada como palavra final às crianças. A Revolução Cultural na China é descrita como sendo uma experiência socialista muito original. Velhos administradores, isso é na década de 70, a Revolução Cultural na China. Velhos administradores foram substituídos por rapazes cheios de ideias novas. Em todos os cantos se falava da luta contra os 4 velhos. Velhos hábitos, velhas culturas, velhas ideias, velhos costumes. Milhões de jovens formavam a Guarda Vermelha, militantes totalmente dedicados à luta pelas mudanças. Eu vivi essa época, não na China, na época eu estava na faculdade, mas eu acompanhava avidamente as notícias, o noticiário. Foi uma época terrível pela qual passou aquele país, onde as pessoas mais experientes, aquelas que eram detentoras de uma cultura maior, elas eram alijadas dos seus postos e colocadas em passeatas pelo meio da rua, com cartazes, com insultos, enquanto os jovens tomavam conta como se essa movimentação por si viesse a trazer alguma coisa de benefício. Essa revolução cultural da China foi um desastre, né, para o país.
O artigo de Ali Camel continua falando de como o livro trata o líder chinês Mao Tse-tung. Foi um grande estadista, comandante militar, escreveu livros sobre política, filosofia, economia, praticou esportes até a velhice, amou inúmeras mulheres e por elas foi correspondido. Para muitos chineses, Mao é ainda um grande herói. E aí o grito de desespero dele aqui: de que forma nossas crianças poderão saber que Mao foi um assassino frio de multidões, que a Revolução Cultural foi uma das maiores insanidades que o mundo presenciou, levando à morte de milhões, e que a União Soviética não desabou por sentimentos de inveja, mas porque o socialismo real, uma ditadura que esmaga o indivíduo, provou-se não um sonho, mas apenas um pesadelo. Então, essa é uma rápida pincelada em um dos problemas que nós encontramos no cenário educacional brasileiro, e isso não faz parte do passado, não, isso continua perpetuado por certas iniciativas que estão ainda no caldeirão para serem apresentados à sociedade, como, por exemplo, a Base Nacional Curricular Comum, BNCC, que está em discussão, mas para ser implantada possivelmente em 2017, onde essa carga, esse revisionismo histórico, ele está intensamente presente. E aí vem aquilo que nos interessa, né? Qual é a responsabilidade dos cristãos? Qual a responsabilidade dos cristãos? A palavra de Deus nos diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 11: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Exponham-nas à luz. A palavra de Deus é pertinente, ela tem algo a dizer em todas as questões e, acima de tudo, ela tem um compromisso com a verdade, com a veracidade, não com a distorção. Os cristãos têm que abraçar isso, têm que ter alicerces éticos, têm que ter as suas convicções éticas firmadas a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós estamos no meio de testemunhar essa dissolução moral no ensino brasileiro. Talvez vocês se lembrem desse fato aqui que aconteceu em 2009, aluno de terceira série em São Paulo recebe livro para adolescente. O Estado de São Paulo enviou a alunos de 9 anos livro de poemas para adolescentes com frases como essa: nunca ame ninguém, estupre. O governo vai retirá-lo das salas de aula da terceira série, mas manterá a consulta para alunos mais velhos. A obra integra o programa que incluía um livro em quadrinhos com palavrões e conotação sexual. Ainda a mesma notícia aqui, num outro flash: trechos do poema Manual de Autoajuda para Supervilões. Ao nascer, aproveite seu próprio umbigo e estrangule toda a equipe médica. É melhor não deixar testemunha. Mensagens altamente construtivas como essa. Nunca ame ninguém, estupre, seja um pouco afeminado. Isso sempre funciona com estilistas. Mais recentemente, em 2011, vídeos elaborados pelo Ministério da Educação, que tratam da transexualidade e bissexualidade da relação entre duas meninas lésbicas, deverão ser debatidos em salas de aula de ensino médio no segundo semestre desse ano. O objetivo do material, composto de 3 filmes e um guia de orientação aos professores, é trazer para um ambiente de 6.000 escolas o tema gay como forma de reconhecimento da diversidade sexual e enfrentamento do preconceito. Na realidade, eram vídeos que eram promotores da promiscuidade e que estavam sendo colocados nas salas de aula. E essa declaração aqui também de 2011, aonde cristaliza o pensamento de um segmento da sociedade contemporânea, uma entrevista dada por Lula Ramírez, classificado como educador social, e ele diz assim: lutamos por uma escola que não seja heteronormativa. Na escola de hoje, o que se divulga
é aquele modelo de família perfeita com pai, mãe e filhos. Isso está mudando e a escola deve promover a convivência democrática desde cedo. Então, há uma luta, há uma batalha por uma escola que não seja heteronormativa, que não siga os padrões até básicos, biológicos, anatômicos que foram criados por Deus na humanidade. Isso é contrário àquilo que está sendo objetivado na educação contemporânea. Então, nós temos que ter essa compreensão de como é que as ideias contrárias ao reino de Deus atingem nossas mentes, atingem as mentes das nossas crianças. Como é que essas ideias contrárias à graça de Deus estão sendo ativamente colocadas com atratividade e com assertividade dentro do processo educacional. Nós sabemos que as ideias do reino das trevas, contrárias à palavra de Deus, estão por toda parte e são ativamente ensinadas de várias maneiras. E o pecado se alastra a todas as áreas do nosso ser, especialmente ao intelecto. Às vezes, os cristãos parecem ingênuos e acham que produção acadêmica ou alguma coisa que tenha a auréola de ser educativo está isento de ter uma carga de amoralidade ou de imoralidade. Lê do engano. A doutrina que nós abraçamos da depravação total, ela é uma realidade. Essa é uma das doutrinas básicas da fé reformada. As pessoas são pecadoras. Essa doutrina não ensina que as pessoas são pecadoras na extensão de que é possível a exteriorização da pecaminosidade. A graça comum de Deus, ela restringe ainda essa exteriorização completa, mas ela ensina, sim, que não há uma área da nossa personalidade como raça humana que não esteja afetada, atingida pelo pecado. E um trecho muito pertinente para isso é Romanos capítulo 3, deixem-me ler com vocês os versículos 10 a 18 e o versículo 23. Podemos ler juntos, está projetado ali. Como está escrito, vamos ler? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse triste retrato é o retrato do homem natural, do homem sem Deus, da nossa natureza humana pecaminosa, a não ser pela graça de Deus, pela graça comum que restringe a exteriorização dessa natureza pecaminosa, pela graça especial que nos traslada das trevas para a luz. Esse é o retrato da minha vida, da sua vida e de qualquer vida. É a pecaminosidade e a depravação total da natureza humana. E o versículo 23 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então não é de espantar que as ideias do reino das trevas, contrárias à palavra de Deus, estejam por toda parte e ativamente ensinadas de várias maneiras. A Bíblia afirma que as pessoas sem Deus distorcem a verdade. Em Romanos capítulo 1, versículos 21 a 25, nos traz também isso com bastante contundência.
porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, os corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, vejam, essas coisas estão interligadas, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, como é que essas ideias contrárias à fé cristã atingem nossas mentes? Uma das maneiras é através dos livros didáticos e dos livros paradidáticos. E eu proponho que de 3 maneiras possíveis usando esses veículos. Às vezes é de uma maneira explícita. A coisa está bem clara, evidente, que é contra princípios, valores eternos que procedem da palavra de Deus. Às vezes é de uma forma sutil. É preciso olhar com mais cuidado para discernir onde está a incompatibilidade, onde estão as barreiras ali que militam contra a graça de Deus. Às vezes é de forma bastante velada. E o que eu queria fazer nesses minutos que nós temos à frente é trazer alguns exemplos aqui dessas 3 maneiras pelas quais nós temos o ensino secular militando contra a graça de Deus. Quando nós falamos de forma explícita, o texto bíblico que me vem à mente é Isaías capítulo 5, 20. Capítulo 5 de Isaías é aquele capítulo onde nós temos os ais. A expressão ai é uma expressão de lamento e julgamento ao mesmo tempo. E aqui nós temos nesse capítulo vários ais, onde o profeta está constatando males na sociedade na qual ele está inserido, e onde ele expressa então esse lamento por aquela situação, e também ao mesmo tempo é uma palavra de julgamento, porque tudo aquilo está contrariando os valores da palavra de Deus. E aí nesse versículo 20 é aquele que ele coloca aquilo que nós conhecemos como inversão de valores, não é? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, o amargo por doce e o doce por amargo. E você já deve ter se encontrado nessa situação. Você está defendendo uma coisa, você tem convicção de que aquele princípio ele é apropriado, ele procede, ele está firmado na palavra de Deus, e você é classificado de intolerante, você é classificado de homofóbico, você é classificado de várias maneiras que colocam um estigma não somente nas suas opiniões, mas na sua própria pessoa. Porque os padrões ficam revertidos e as coisas que deveriam estar sendo condenadas, elas estão sendo enaltecidas. As coisas que são obscuras estão sendo colocadas como sendo a expressão da iluminação. E as coisas que são amargas, as coisas que são tristes, elas são colocadas como se fossem alegres, doces. Vou trazer aqui alguns exemplos, mas o ponto básico é que nós temos que aferir a nossa fé. Se ao ser confrontado ou termos debaixo dos nossos olhos uma situação onde claramente princípios e valores da palavra de Deus estão sendo contraditos e aquilo não mexe conosco, então nós temos que aferir se os nossos valores estão sendo firmados na palavra de Deus. O exemplo que eu quero trazer é de uma série escrita, Filosofia
para crianças aqui, são vários livretos, são livros paradidáticos, publicados pela Scipione, e os autores estão aí colocados, e são vários livretos: Bem e Mal, Guerra e Paz, Verdade e Mentira, Justiça e Injustiça, Deuses e Deus, né? Aqui está a capa de um desses livros, e eu vou trazer aqui o exemplo, um texto, um pedaço do texto desse, Os Deuses e Deus. E nós sabemos que o ensino de filosofia tem sido incentivado dentro da educação básica no nosso país. Então, são textos que têm sido lidos e fazem parte do dia a dia da instrução das crianças. E ali nós lemos, entre parênteses, nós temos o número das páginas, não está muito legível, mas eu vou ler daqui, o número das páginas, onde eu extraí as frases que saem desse livro. Diz assim: para explicar o que aconteceu ao nosso redor sem levar em conta a ciência, podemos dizer que há seres invisíveis que se ocupam disso, os deuses. Os mitos constituem uma parte muito importante da cultura de cada povo. Os homens que acreditam em Deus não sabem se Ele existe, mas acreditam. É preciso entender que o importante nas religiões é a sinceridade, portanto a liberdade. Quem compreende isso aceita que os outros creiam em um Deus diferente ou em vários deuses. É uma pessoa tolerante. As religiões pregam amar, ajudar, perdoar, reconciliar-se, dizer não à violência, tornar-se melhor. Sim, é possível pôr essas ideias em prática na Terra, sem necessariamente crer em Deus, sem forçosamente acreditar que é uma mensagem que Ele enviou aos homens. Essas ideias podem fazer parte do mundo com ou sem Deus, com ou sem religião. Então você está em casa, né, confortavelmente, no seu sofá, achando que seu filho está estudando filosofia na escola, né, que bonitinho, já está aprendendo filosofia. Na realidade, ele está sendo instruído em ateísmo. Ele está aprendendo que quando ele ouve lá em casa os pais falarem sobre Deus, na realidade, os pais nem acreditam, nem sabem se Ele existe, mas estão falando sobre Deus. Quando ele vai na igreja e aprende sobre Deus, sobre os atos e feitos de Deus, isso são mitos, apenas mitos, que fazem parte da cultura de um povo, mas não realidade, não representam fatos. E na realidade, tudo aquilo que a religião e que nós, como servos de Deus, crentes de que temos a religião verdadeira, que é a adoração ao Deus soberano do universo, tudo aquilo que nós temos na palavra de Deus e procuramos colocar em prática, todas essas coisas são desnecessárias, porque os benefícios dos princípios divinos, que são a solidariedade, a reconciliação, a não violência, todos eles podem advir sem a base, sem a raiz dessas virtudes que procedem de um Deus que é soberano e que firmou exatamente esses princípios e valores na sua lei moral e que por sua graça Ele os concede à humanidade. É uma instrução, na realidade, em ateísmo, é uma forma explícita de se contrapor à ideia da existência de Deus e de ensinar às crianças de que tudo isso é supérfluo e desnecessário. Às vezes, a ocorrência é de forma sutil. O texto que me vem à mente é 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quem já viu algum filme, ou já presenciou o leão rodeando uma presa, sabe que ele espera um momento de descuido para dar aquela patada e devorar a presa. A admoestação bíblica é para que nós estejamos alertas, para que nós vigiemos, porque sutilmente, muitas vezes, essas ideias, elas vão fazendo parte do dia a dia da instrução dos nossos
filhos. O ponto básico aqui é que temos que estar vigilantes, usar comparações quando temos dúvidas sobre algum texto, verificar aquele mesmo texto, aquele mesmo período da história, como é que ele é tratado em algum outro livro, principalmente de procedência cristã, para que nós possamos ver o que é que está sutilmente ali colocado que milita contra a graça de Deus. Eu vou trazer um exemplo aqui de um livro de história, Francisco de Assis Silva, e ele está falando aqui nesse trecho, ele está falando da história do povo judeu. E ele diz o seguinte, essa é a história do povo judeu de acordo com Francisco de Assis Silva. A mais importante contribuição dos hebreus foi, sem dúvida, sua religião monoteísta, o judaísmo. Antes, porém, de atingir o estado monoteísta, crença em um único Deus, a religião passou por várias fases. Então vejam, sutilmente aqui já dá para discernir a premissa básica desse autor, é que religião, religiosidade é uma coisa procedente da mente humana e que vai sendo cristalizado esse pensamento e você passa por diversas formas até que você atinge uma forma mais consolidada. Não há nenhuma percepção de que você tem uma religião e uma religiosidade verdadeira lá retratada naquilo que o reverendo Mauro acabou de expor, nos primeiros capítulos de Gênesis, e que ela é gradativamente distorcida pelo pecado e ela é mantida como fruto da graça de Deus em um povo específico que é chamado de guardiões dos oráculos de Deus, que entrega esse corpo de devoção e adoração a Deus à igreja neotestamentária, para que agora, consolidado com os escritos do Novo Testamento, possa ir e propagar essa mensagem a todos os povos, raças, tribos e nações. A visão aqui é uma visão meramente horizontalizada. Mas não só isso, é má historiografia também. Diz assim o texto, continua: de início os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores, montanhas, que segundo eles eram habitados por espíritos Elohims. De onde é que ele extraiu isso? A gente pergunta, né? Os hebreus adoravam rios, fontes, e a resposta é simples. Ele está tentando contar a história, isso é um livro didático, os alunos estão lá aprendendo a história do povo judeu, mas ele descarta de cara o maior registro histórico da história do povo judeu, que é o Antigo Testamento. Ele não utiliza, ele prefere se valer de lendas, de fábulas, ou de elucubrações próprias aqui para construir ou para colocar uma história que é um revisionismo histórico e fazer essa colocação que foge à realidade. Ora, a adoração falsa, ela está presente na história do povo de Deus, mas ela é sempre reconhecida e registrada como tal. Ela é sempre condenada, ela sempre traz as consequências. E ele continua: posteriormente passaram por uma fase de monolatria. Monolatria é a adoração exclusiva de um único Deus, sem contudo negar a existência de outros deuses. Também falso. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Né? Então vejam, sutilmente, você acha que é história antiga que está sendo, história geral que está sendo ensinado lá, mas na realidade é um revisionismo histórico que milita contra a história dos atos e feitos de Deus, a história da graça de Deus no transcorrer do curso da história da humanidade. Terceiro exemplo que eu trago, às vezes aparece de forma velada. A escritura que me vem à mente é 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que é onde nós lemos: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E a questão aqui é a seguinte: se nós temos essa possibilidade de que veladamente nós vamos ter ali o veneno colocado,
não tem outra alternativa, mas nós temos que nos preparar e estudar com grande profundidade as verdades e doutrinas fundamentais da fé cristã. Somente nos aprofundando no estudo das verdades das Escrituras é que às vezes a gente vai conseguir verificar as contradições que existem nesses materiais. Vou trazer alguns exemplos, propositadamente um exemplo aqui já de algum tempo, de 1996, décadas atrás, um livro de ciências, livro que talvez tenha servido na formação de alguns aqui, 7ª série, publicado pela FTD. E esse livro está aqui apresentando o quê? Funções celulares, cromossomos, anatomia, funções digestivas, reprodutivas. E você pergunta, o que é que pode dar errado? Um livro de ciência que vai falar de funções celulares, não pode dar nada errado aqui, ele tem que falar o que acontece. Não, não é assim. Ele começa a falar do sistema reprodutor, começa a falar de educação sexual, e apresenta como normal durante a puberdade as fantasias, aqui eu cito do livro, as fantasias, a atração, a admiração e o desejo por companheiros do mesmo sexo. É importante não confundir a atração sexual do indivíduo com sua identidade sexual. Veja, é um livro de 1996, Na ocasião, o pai e a mãe estavam lá confortavelmente no sofá, o filho estava indo muito bem em ciência. Na realidade, ele está sendo apresentado de forma velada uma visão que não é bíblica, não é, por mais que o livro diga, mas não é normal o que está sendo apresentado aqui como normal. É verdade que o livro passa a dizer que a conduta homossexual não é aceita pela sociedade. Em função disso, homossexuais ocultam a vida afetiva, possuem traumas, e após essas colocações apresenta a sociedade como aceitando a heterossexualidade como natural. Talvez algo verdade lá em 1996. Mas qual é a objeção aqui? O livro didático secular, veladamente, ele está apresentando um conceito vago de certo ou errado, ou até uma indução para um tipo de comportamento que não condiz com aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. E vejam, se está correto ou não, ele atrela a aceitação pela sociedade. Não existe verdade absoluta ou conceitos permanentes. E aí a pergunta é, se a sociedade passar e aceitar a homossexualidade como normal, até como modo de vida mais avançado e desejável, como está praticamente ocorrendo nos dias de hoje, passa a ser a norma, passa a ser correta, e é dessa maneira que o veneno é colocado, inoculado. Um outro exemplo que eu trago aqui de uma também colocação velada, um livro de língua portuguesa. O que é que pode dar errado em ensinar português, gente? É a língua da nossa pátria, Mas vejam, a aula você começa a ver que ela é muito mais de ética e filosofia do que de português. Mentir, sim ou não? Aí leia alguns depoimentos, diz o livro. Sim, muitas vezes é necessário mentir para não levar bronca. A mentira só vale a pena em alguns casos especiais, como por exemplo, para evitar magoar uma pessoa. A mentira pode ser uma boa saída para se livrar de um problema, além disso, ajuda a gente a se defender. Não, às vezes é necessário mentir para escapar de um problema, mas não vale a pena. Mentir não é bom, e mais, se você for descoberto, as pessoas passarão a acreditar mais em você, mesmo quando falar a verdade. Não se deve mentir, pois quando falar a verdade ninguém vai acreditar. Então, o livro traz depoimentos a favor e contra a mentira. Mas o interessante é que o livro também traz aqui um exercício, diz assim: professor, e para os alunos, organize com seus colegas um mural de opiniões sobre a mentira. Professor, sugerimos que o mural seja disposto em 2 colunas, opiniões a favor da mentira e opiniões contra a mentira. Você pega aquele papelzinho, post-it,
e escreve lá as opiniões, prega na parede, faz um lado é a favor, outro lado é contra, e aí se o lado que é a favor ganhar, então é válido mentir naquela classe? É o voto da maioria que vai definir se mentir é certo ou errado? Então a objeção, juntando esses dois exemplos, paulatinamente, nas mentes que estão aprendendo ciência, uma visão que não é bíblica da sexualidade é inculcada. Paulatinamente, nas mentes que estão aprendendo a língua portuguesa, a ética das escrituras é atacada, a distinção entre verdade e mentira é diluída. Procura-se construir uma ética em cima da prática, em vez de em cima de princípios, como nos ensina a palavra. O cristão, ele vive por princípios e na confiança de que Deus abençoará os seus passos, na medida em que ele caminha pelos princípios que nos são revelados em sua vontade prescritiva. Existem inúmeros outros exemplos que eu poderia trazer, mas eu vou pular aqui porque o nosso tempo continua rugindo. Mas exemplos que falam que livros de história, falando que a história do dilúvio é um mito, a história de Noé, esse daqui falando sobre o islamismo, não é verdade que os muçulmanos sejam fanáticos contra outras religiões, e por aí vai. E livros de história, onde na realidade são nos livros de histórias que nós temos as promoções maiores da teoria da evolução. Eu queria gastar um tempinho falando sobre essa questão das áreas de maior vulnerabilidade. Pense aqui num diagrama onde a gente tem um eixo aqui vertical e um horizontal. No eixo vertical a gente vai tentar colocar a quantidade de ensinamentos anticristãos, aqueles que militam contra a graça de Deus. E no horizontal vamos tentar plotar aqui as matérias ou campos de conhecimento. E no cruzamento aqui dos eixos, vamos dizer, de um lado a gente tem as ciências exatas, aqui no lado esquerdo, e no lado direito, ciências humanas. E nessa área nós vamos plotar exatamente a curva de penetração filosófica anticristã. O gráfico que a gente vai ter, mais ou menos, vai ser esse aqui. Pouca ou quase nenhuma possibilidade ali no lado das ciências exatas, e crescendo isso bastante, quase que exponencialmente aqui para o lado das humanas, ou seja, maior possibilidade sempre para o lado de cá. Vou repetir aqui, colocando algumas matérias só para ficar mais claro, né? Aqui estão os nossos eixos. De um lado a gente tem as exatas, do outro lado as humanas. Vamos dizer que no cruzamento eu tenho a matemática básica, 2 mais 2 igual a 4. Eu já ouvi palestras também de várias pessoas, fora os engraçadinhos que dizem, não, 2 mais 2, 22, mas não conta. Mas já ouvi palestras acadêmicas tentando provar que não é bem assim, né? Mas 2 mais 2 continua sendo igual a 4, acreditem em mim. Gramática a gente podia colocar, os blocos de construção de todas as ciências está lá em matemática básica, os blocos de construção da linguagem está lá na gramática, e aí a gente iria, isso aqui pode variar de acordo com a opinião, mas geografia, ciência sempre caminhando em direção às humanas, história, onde nós já vimos que há uma latitude muito grande, sociologia e leitura, lembra daquela pesquisa com os professores que eles falaram de leitura, e por último, obviamente, filosofia, que você está gravitando no campo da imaginação, onde cabe tudo. Então, se nós formos colocar o gráfico aqui da penetração filosófica anticristã, né, nós vamos ter pouca possibilidade ali no lado esquerdo, aumentando, incrementando para o lado direito. Por que isso daí? Porque nos ajuda como pais, como professores, como pessoas interessadas que devemos ser. Eu costumo dizer que todos nós somos professores como cristãos, porque na grande comissão, a forma
que nós temos de levar à frente a mensagem é ensinando. Então, o ensino é central, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, o ensino deve interessar a todos nós. Então, nós temos muito maior foco ali a dedicar a essas matérias que estão sempre nesse lado direito aqui desse espectro. Queria ler uma citação aqui do filósofo Gordon Clark. Ele fala sobre o mito da neutralidade acadêmica. Lembram-se que eu falei que as ideias do reino das trevas, elas se alastram ao intelecto. Então é uma bobagem nós pensarmos que a produção intelectual, livros didáticos, eles são isentos, objetivos. Não, eles estão eivados de falta de objetividade, de ideologia, de ideias que são contrárias a princípios e valores eternos extraídos da palavra de Deus. E Gordon Clark escreve isso. As escolas, de uma forma geral, não são obviamente cristãs, mas com semelhante obviedade não são neutras. As Escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, parte essencial do conhecimento. Mas as escolas, omitindo toda referência a Deus, passam aos alunos a noção de que o conhecimento se obtém sem qualquer relacionamento com Deus. Elas ensinam, na realidade, que Deus não tem qualquer controle sobre a história, que não existe qualquer planejamento nos eventos operados por Deus, que Deus não preordenou qualquer acontecimento. As escolas não são, nunca foram, nunca poderão ser neutras. O sistema escolar que ignora Deus ensina seus alunos a ignorarem a Deus. E isso não é neutralidade. É a pior forma de antagonismo, porque julga que Deus não é importante. Ele é irrelevante à raça humana. Isso é ateísmo. E essa é a pior forma de distorção, de insulto à divindade. É ignorar o Deus soberano do universo, a sua interação em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas do saber. Por isso nós dizemos que temos que ter os olhos com bastante acuidade colocados na educação secular, porque ali há uma batalha pela mente e pelos corações das crianças que vai de forma divergente e não convergente àquilo que é ensinado muitas vezes pelos pais, pela igreja, aquilo que é encontrado na palavra de Deus. Então, caminhando já para a nossa conclusão, nós temos necessidade de discernir as coisas que lemos, vemos e ouvimos. E alguns trechos da palavra de Deus nos falam alto sobre isso, principalmente Hebreus capítulo 5, versículo 14, que diz assim: o alimento sólido é para os adultos. Quem são esses adultos? Os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então essa responsabilidade de discernimento paira sobre nossos ombros, principalmente se somos pais, professores, educadores. Então temos a necessidade forte de exercer esse discernimento. Romanos 12 é o trecho conhecido, fala que nós não podemos nos conformar com esse mundo, tomar a forma desse mundo, mas temos que nos renovar, não é? E renovar no nosso entendimento pela ação do Espírito Santo de Deus, de tal forma que nós venhamos a experimentar essa graça maravilhosa que flui dele, mas não tomando a forma do mundo, mas tendo discernimento para saber os caminhos que estão levando nossos filhos, a nós, às vezes até a própria igreja, escolas, para longe daqueles princípios imutáveis que nós encontramos na palavra de Deus. Temos que reconhecer esse perigo que existe nos livros didáticos. Jesus tem palavras duras aqui para aqueles que tinham até às vezes palavras religiosas, mas cujo pensar estava totalmente divergente daquele encontrado
no que Deus havia ensinado à humanidade. E ele diz: raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E nós poderíamos parafrasear, dando um contexto contemporâneo: do que há em abundância no coração, disso teclam os dedos, também nisso se produzem os livros, e por aí vai. Isso não significa isolamento cultural. Os cristãos não procuram um isolamento cultural. Pelo contrário, nós queremos levar a mensagem ao mundo que está em trevas, uma mensagem que é purificadora, uma mensagem que de envolvimento cultural, que reconhece a graça como de Deus e as coisas boas que Deus tem e coloca nesse mundo, mas sempre com discernimento espiritual daquilo que nós vemos, ouvimos, experimentamos. Nós temos que compreender que toda verdade é verdade de Deus. E 1 Timóteo 4,4 diz assim: todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graças. Então, que nós possamos ter essa percepção de que há um perigo existente no ensino secular, na educação secular. Há um trabalho feito com mentes e corações das crianças e dos adultos também, mas principalmente das crianças, que tem sido o nosso foco. E graças a Deus que a sua graça avassaladora cumpre os seus propósitos. E Ele tem também pais, instituições, escolas, igrejas como veículos dessa graça, que vai ser, obviamente, o objeto de nossa próxima exposição. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque nós não somos deixados órfãos e temos direcionamento firme e seguro. Nós te agradecemos porque Tu nos dás discernimento também, a possibilidade de aferir as coisas que estão ao nosso redor, na sociedade na qual nós estamos inseridos, e nos concedes também, Senhor, nesse país, a liberdade de poder agir ainda, de poder ter atitudes firmadas em cima da Tua palavra, expressar nossas convicções, propagar a Tua mensagem. Senhor, firma nossas convicções éticas a partir da Tua palavra. Dá-nos a compreensão de que todas essas coisas não são irrelevantes, elas são extremamente importantes. Tem piedade de nós, tem piedade dos nossos filhos, das nossas crianças. Sê com aqueles que estão se esforçando para dar um rumo diferente a essa situação. Sê com as nossas vidas. Se nós tentamos ter um cristianismo que é dicotômico, que se apropria das Tuas bênçãos apenas para os momentos de culto, de devoção, mas esquecemos de tudo isso no momento em que estamos interagindo com a sociedade, Senhor. Dá-nos um viver coerente com a nossa profissão e que haja diferença naquilo que falamos, fazemos, na forma como somos reconhecidos. Dá-nos a graça de poder construir estruturas também que venham a Te honrar. Em nome de Jesus. Amém.